tudo bem? Vamos conhecer algumas técnicas infalíveis e ao mesmo tempo imprescindíveis para você se comunicar melhor? Você sabia que um número considerável de pessoas no mundo social, corporativo, político, acadêmico e até mesmo estudantil sonham em se expressar melhor, de maneira clara e principalmente objetiva? Pois é, a cada ano, pesquisas apontam um número crescente de pessoas que sofrem de glossofobia. Você já ouviu falar sobre isso? Glossofobia nada mais é do que o pânico, o temor, o receio de falar em público. Mas eu tenho certeza que algumas técnicas, algumas dicas e algumas sugestões vão fazer com que você repense que tudo isso você pode tranquilamente tirar de letra e fazer com que a sua comunicação se torne muito melhor. Vamos conhecer? Oratória e retórica. Você sabe exatamente a diferença de uma palavra e de outra? É muito simples. A oratória nada mais é do que a habilidade de você falar claramente e de maneira eficaz com a plateia. Nós podemos dizer que a oratória é falar bem, é se expressar melhor. Porém, a retórica tem uma sutil diferença. É o poder de convencimento que você exerce sobre uma plateia média, pequena ou infinitamente grande. Então nós temos que pensar que esse poder de persuadir, de fazer com que a sua mensagem cause impacto, é a retórica. É uma técnica utilizada quando nós precisamos efetivamente cativar outras pessoas, mas principalmente de convencê-las com uma ideia bastante diferente. Quebrar paradigmas. Você com certeza deve estar se perguntando o que significa quebrar paradigmas nas questões da comunicação, da oratória e da própria retórica. Mas eu tenho certeza que algumas dicas farão com que você repense a maneira como você vê as questões psicológicas. Todos nós já fomos convidados a participar ou de uma entrevista de emprego, de uma reunião política, de uma reunião comercial, a venda de um produto ou mesmo conversa informal. Num primeiro momento, quando você é convidado a ser o representante desse grupo de pessoas, a primeira tendência é você pensar negativamente, ou seja, eu, por que eu? Eu vou gaguejar, eu vou tremer, isso não vai dar certo, eu vou ficar completamente deslocado, eu vou ficar desconfortável com toda essa situação. Pois bem, você já acabou levando pensamentos negativos ao cérebro. A tendência realmente é que a sua reunião, a sua entrevista de emprego e o seu contato político com certeza não vai ser favorável. Mas eu preciso pensar que eu posso trocar todas essas informações por algo positivo. Ou seja, se foi dado a mim essa oportunidade, por que não fazer o melhor? E como eu vou fazer esse melhor? É muito simples, eu vou me preparar para essa apresentação. Eu vou tentar o meu melhor. Eu vou conseguir driblar o meu medo e qualquer receio que eu possa estar sentindo. Nesse momento, eu vou enfrentar esta plateia. Encare isso como um desafio e boa sorte. Conhecendo o público. Você sabia que conhecer o público para o qual você irá falar tem muito a ver com o sucesso da sua apresentação? Se você utilizar, por exemplo, um vocabulário extremamente técnico, muito rebuscado, sem necessariamente dizer o que significa, ao invés de você trazer a plateia para si, motivá-la, fazer com que ela fique totalmente antenada com a sua abordagem, você irá fazer diferente. Você simplesmente irá afastar essa plateia e, na verdade, não vai conseguir mais atender e nem tampouco receber esta motivação, esta cumplicidade tão interativa que o público merece. E aí o que eu posso fazer? Eu posso imaginar que após um vocabulário técnico, um termo diferenciado, possa servir de utilizar uma vírgula imaginária e você explicar exatamente o que isso significa. Por exemplo, numa fala de termos administrativos, por exemplo, você utilizar uma fala como: eu vou utilizar alguns recursos de um projeto idealizado por um determinado gestor, eu vou usar o benchmarking, ou seja, eu vou adotar meios para os quais as boas práticas fizeram sucesso naquela determinada gestão. Eu posso dizer que é necessário para a minha carreira política ou para a minha carreira profissional utilizar e ampliar o meu networking, ou seja, eu preciso aumentar a minha rede de relacionamentos.
Pode parecer bobagem para alguns, mas isso aproxima muito, porque você vai fazer de maneira elegante explicar, elucidar quaisquer dúvidas que a plateia possa vir a ter. Então, obtenha todas as informações sobre o público, sobre o tempo que você estiver nesta palestra e pense que você vai se sentir muito mais seguro e automaticamente dar toda a segurança para a plateia. Recursos tecnológicos. Na verdade, a tecnologia nos auxilia e muito em nossas apresentações, mas para isso é imprescindível que você saiba aonde será feita a sua abordagem, se você terá realmente todos os recursos disponíveis e principalmente se você saberá manuseá-los. Isso te deixará muito mais seguro. Uma fatalidade se isso não ocorrer e você simplesmente achar que pode te dar um branco, que você realmente não vai conseguir se sobressair. Imagine uma cena onde você está diante de uma plateia de 200 pessoas e por uma fatalidade o recurso não funcionar. Você não poderá ir diante de um microfone, simplesmente se desculpar e dizer que você não poderá concluir a sua fala porque simplesmente não há condições. E o seu conhecimento, onde fica? Você poderá ser questionado sobre isso. Então, algumas dicas imprescindíveis farão com que você se sinta muito mais seguro. Quando eu disse que é necessário você estar com bastante antecedência no local para testar os equipamentos, ajustar o som, ver se realmente o projetor multimídia está funcionando, se tudo isso está dentro daquele planejamento inicial que você fez. Numa fatalidade disso não acontecer, você pode ter como um plano B uma ficha ou uma pasta com papel A4, uma fonte maior, onde você possa colocar na sequência. Obviamente você já vai levar isso até o local. A sequência da sua fala, de modo que não se perca absolutamente nada da ideia inicial e principalmente daquele planejamento que você fez. Então eu preciso me preparar, não só no conhecimento, na questão da utilização dos recursos, mas principalmente na mensagem e na expectativa do público. Vícios de linguagem. Atire a primeira pedra quem não faz ou já fez muito o uso desses vícios. Mas numa apresentação, ela precisa ser simplesmente esquecida, deletada, colocada de lado. Eu preciso pensar que o meu conhecimento, a minha fala, precisa realmente atender às expectativas desse público. Então os vícios comuns como né, pô, tipo assim, hein, quem sabe, acho que, pode simplesmente ser esquecido nesse momento. Eu tenho que pensar que vários vícios, eles podem ser ou deixar com que a minha apresentação fique enfraquecida. Eu preciso ler bastante frequentemente para que a utilização desses termos sejam colocados e substituídos por palavras com mais impacto, que causem mais firmeza e muito mais transparência na mensagem aguardada. Postura do apresentador. Com certeza você já ouviu falar que os gestos falam, o corpo também. Eu preciso alinhar a minha fala com os meus gestos. Nada é mais abominável numa apresentação do que uma pessoa completamente despreparada nas questões também faciais, comportamentais, postura ereta, mão no bolso. Você precisa cuidar dos seus movimentos pendulares, você precisa cuidar dos movimentos circulares, do apoio desnecessário numa tribuna, numa bancada, na mesa ou mesmo na parede. Algumas pessoas brincam e comentam, poxa, mas se eu não posso utilizar movimentos pendulares, circulares, apoiar na tribuna, me debruçar na mesa, colocar as mãos no bolso, apertar uma caneta o tempo todo ou simplesmente me encostar numa parede, eu vou ter que levitar? Não, você não vai precisar levitar. O que você vai fazer é a utilização de um mix de todos esses exemplos que eu acabei de mencionar. Ora você vai à frente, ora você retorna, você pode ir ao meu lado esquerdo, ao seu lado direito e assim sucessivamente. Mas eu preciso pensar que a minha expressão facial, que os meus gestos, que a minha postura precisa estar realmente em sintonia com a minha fala. Tudo isso eu tenho que pensar que eu também tenho que direcionar os olhos para toda a plateia. Irá acontecer num público maior que de repente eu tenho 50 pessoas do meu lado esquerdo e
tenho 100 pessoas no meu auditório do lado direito e necessariamente quase ninguém no centro da plateia. Eu não posso esquecer jamais que eu tenho que dar um olhar atencioso a todo esse público. Então o meu olhar precisa ser objetivo, direto e focado. Afinal, toda essa plateia merece respeito. Como melhorar a sua dicção? É importante que você pronuncie as palavras até o término. Não consigo imaginar um bom orador excluindo R's e S's. Na pressa do dia a dia, com a correria normal que nós temos, muitas vezes falamos demasiadamente rápido e algumas palavras acabam sendo engolidas. Então eu preciso falar pausadamente, pronunciando R's, S's, fazendo pontuações, fazendo com que a minha fala instigue a pessoa que está assistindo, ou seja, toda uma plateia, a saber exatamente o que eu irei falar na sequência. Eu preciso pensar que a maneira prática e usual de melhorar esta minha comunicação é ler em voz alta. Eu tenho um recurso do celular onde eu posso tranquilamente gravar. Uma técnica bastante conhecida e que dá um resultado fantástico é simplesmente você assistir talvez uma partida de futebol, a cena de um filme, de uma novela, de um clipe musical, seja o que você desejar. Ouça, preste bastante atenção e grave a sua mensagem, lembrando que ela precisa ter um início, um bom desenvolvimento e um encerramento. Isso vai mostrar o quanto você vai melhorar gradativamente. E uma dica é que cada vez que você excluir um R, um S, utilizar um vício de linguagem ou deixar alguma coisa que não ficou muito clara, repita o exercício. O seu aperfeiçoamento é o sucesso desta ferramenta. Encerrando a apresentação. Quando você tiver uma prática mais rotineira de apresentação, você vai saber tranquilamente calcular esse tempo. Se você se sentir inseguro no primeiro momento, você pode ter alguém que te avise com uma plaquinha ou mesmo com um sinal quanto tempo falta para encerrar esta apresentação. Suponhamos que o tempo determinado está fechando. Se você tem um recurso do projetor, do seu slide, é muito simples. Você automaticamente vai determinar esse tempo. Mas quando isso estiver encerrando, você pode tranquilamente fazer um resumo dos principais tópicos da sua apresentação. Lembrando que não só nesse resumo, o início, o desenvolvimento e o fechamento serão fundamentais para que você tenha exatamente o sucesso que você deseja na sua fala. Mas eu tenho que pensar que se eu utilizo uma reflexão, uma citação, eu posso ainda desenvolver com muita emoção esse fechamento. E isso vai fazer com que as pessoas terminem pensando que qual é o próximo encontro com esse orador ou com essa oradora. Em que momento eu vou poder estar junto e conseguir absorver o quanto mais de conhecimento essa pessoa me dispensou, certo? E para encerrar, agora sim, é a sua vez. Ler, reler, pronunciar, rever alguns conceitos e utilizar essas dicas para fazer uma excelente apresentação. E ela vai ser um sucesso. Boa sorte!